Capítulo 1. O que é pensamento negativo? Pensa-se que o pensamento negativo interfere, imagens ou ideias que são feias, mas assombradas, são problemáticas e difíceis de gerir, por isso não nos sentimos livres. Os pensamentos perturbadores que dão sugestões e imagens que são suspeitos, acusados, blasfemadores, julgando e condenando. Tipo de pensamento negativo. 1. Pensa em preto e branco. Pensar em preto e branco é fácil, mas perigoso. O pensamento preto e branco está colocando as fronteiras do pensamento na forma de medidas estreitas. Essa forma de pensar não contém os valores de tolerância, compaixão e facilidade. Gente que pensa que preto e branco é aquele escolher não fazer nada de errado, ou alguém que não quer se casar para sempre se não pode ficar com seu ídolo. Exemplo de vida. Andy traído por seu amigo uma vez depois que Andy não confia mais nele. Amigos. 2. Generalização excessiva. Pensar em geral notou significativamente pequenas coisas ou partes e pense nisso como um todo. Essa forma de pensar por generalização torna as pessoas fáceis de culpar, subestimar, mas também pode aumentar em excesso. Exemplo de vida. Quando um dia o marido a encontra preparando o café da manhã mais tarde do que no outro dia, ele pode facilmente dizer que a sua esposa sempre tarde demais para preparar o café da manhã ou nunca apenas há tempo de prepará-lo. A dissensão e a hostilidade entre os grupos geralmente vem da generalização de pensamentos negativos. 3. O negativo vence o positivo. Você seleciona uma parte negativa e pensa de forma específica e profunda, enquanto a parte positiva é esquecida. Exemplo de vida. Quando você recebe muitos comentários positivos sobre os resultados do seu trabalho de colegas de escritório, você ainda se sente feliz. Mas quando há uma crítica de um colega que chegou aos ouvidos, você fica mal-humorado e pensa a respeito por dias e acha que é imperfeito. E você se esquece das coisas positivas que ouviu. 4. Descontos para positivos. Você rejeita experiências positivas e enfaticamente não considera. Normalmente, as pessoas que pensam negativamente assim não são fáceis de elogiar e subestimar a gentileza dos outros. Exemplo de vida. Se você vê alguém fazendo um bom trabalho, diz a si mesmo que é uma coisa normal e que qualquer pessoa poderia fazer isso. Cortar o significado positivo de uma boa ação deixará as pessoas infelizes, porque elas sempre se sentem inadequadas e gratas. 5. Muito rápido para tirar conclusões. Você interpreta as coisas negativamente quando não há fatos que apoiem suas conclusões. Bode expiatório. O uso de bode expiatório é uma tática frequentemente empregada para caracterizar um grupo inteiro de indivíduos de acordo com a conduta antiética ou imoral de um pequeno número de indivíduos pertencentes a esse grupo, também conhecidos como culpados por associação. O ato de procurar bodes expiatórios costuma surgir em qualquer relacionamento, frequentemente perpetrado por aqueles superiores aos inferiores para encobrir seu erro. Se isso for feito na gestão, o bode expiatório foi criado como uma falha de destino de transferência do executivo, cuja responsabilidade é ruim, para limpar seu nome. O bode expiatório neste caso é a posição de funcionário inferior. Em um escopo mais amplo, o alvo do bode expiatório pode ser um indivíduo ou um grupo particular. O alvo mais fácil é o grupo que possui características obscuras. Não, mas não. Quando você diz não é minha culpa, conscientemente ou não, você está enviando uma mensagem para o cérebro, e seu cérebro vai traduzir isso em uma mensagem: não sou responsável por todo esse infortúnio. Na segunda captura do cérebro essa conclusão, no mesmo segundo potencial e criatividade você cai e imediatamente se fecha. Como resultado, você ficará preso na lama, tristeza e infortúnio prolongados. Com o passar do tempo, você não está experimentando uma recuperação. Em vez disso, você terá autocomiseração e ficará cada vez pior. Se você não praticar para assumir a responsabilidade de volta, é certo que você morrerá em tristeza e infortúnio sem fim. Inferioridade. As pessoas muitas vezes se confundem entre uma inferioridade dita humildemente. A humildade não exige que avaliemos ou reconheçamos que nós mesmos obtemos uma graça menor do que os outros. Outros não são totalmente bons,
E nós também não somos totalmente ruins. Existe uma diferença entre um povo humilde com baixa autoestima. Podemos perceber pela atitude de cada um. Pessoas que se sentem inferiores sempre têm medo de fazer alguma coisa, mas felizes ficam paradas e não querem tentar superar o problema por medo do fracasso. Enquanto a pessoa humilde desenvolverá os talentos e habilidades que possuía com confiança, compreendendo a inferioridade. A autoestima baixa é alguém sentir que alguém está abaixo dos outros de uma forma ou de outra. Esses sentimentos surgem como resultado de algo real ou resultado apenas de sua imaginação. A baixa autoestima muitas vezes passa despercebida e pode fazer a pessoa que está fazendo uma compensação excessiva compensar. Frequentemente, temos mais respeito pelos outros do que por nós mesmos. Essa atitude nos torna um zelador e podemos até relutar em interagir com outras pessoas. É claro que a atitude de zelador prejudicará a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Porque não podemos nos tornar valiosos para os outros e dedicar nossos talentos ou habilidades para as pessoas ao nosso redor. Para superar a atitude inferior, existe uma condição, a saber, respeitar a nós mesmos. As formas de inferioridade. 1. Amor sozinho. 2. Muito cuidado ao lidar com outras pessoas para que o movimento pareça rígido. 3. Os movimentos são um tanto limitados. 4. Suspeitar dos outros. 5. Não acredite que ele tem vantagens. 6. Suponha que outro que deve mudar. 7. Viva rejeitando a responsabilidade de mudar a si mesmo para melhor. 8. O amor exagerar pequenas questões. 9. Usando o tamanho errado. Considera o sucesso dos outros tão grande e olha para os próprios sucessos menores. As causas da inferioridade. 1. No nascimento. Toda pessoa nasce com um complexo de inferioridade porque naquela época era dependente de outras pessoas que estavam nas proximidades. 2. Atitude pai. Dar opiniões e avaliar comportamentos negativos e fraquezas em crianças menores de 6 anos. A criança determinará a atitude. 3. Limitações físicas, tal como claudicação, parte facial não proporcionalmente incapacidade, fala ou visão, resultou em reações emocionais e não está associada a nenhuma experiência anterior emocionante. 4. Limitações mentais. Traz um sentimento de inferioridade ao fazer uma comparação com realização superior às outras pessoas. E atualmente espera-se aparência perfeita quando a regra não foi entendida. 5. Falta de atuação social. Família, raça, sexo, status social ou superando o eu inferior. 1. Enfrente o medo. Não evite. Ainda assim ele não resultaria em mal como você pensa. 2. Respeite a si mesmo como criação de Deus. 3. Identifique-se. Reconhecer-se é a parte mais difícil do processo de autorrespeito. Reconhecer-se é um processo que exige a honestidade que nos vemos e avaliamos. 4. Supere sua fraqueza. Isso geralmente é difícil de fazer. Frequentemente, não queremos admitir nossas fraquezas. 5. Esqueça as falhas do passado. 6. Ação direta. Uma palavra sem ações é inútil. Não devemos nos render ao destino. 7. A substituição. Busca de substituição. Isso significa que se encontrarmos carência em uma área, podemos buscar outras áreas como substituto. 8. Limitações de recebimento. Aceitar as limitações não significa simplesmente aceitar seu destino. Temos o direito de ser bem-sucedidos como os outros. Não deixe que os sentimentos de baixa autocontrole realizem desejos conflitantes na vida. Cultive o espírito para poder competir. É bom para o futuro. Formas tóxicas de psicologia e como consertar. 1. Evasão. Sintomas. Fugir da realidade e ignorar responsabilidades. E fugindo do fato teremos apenas uma falsa felicidade que dura um momento. Como? Pare de se enganar. Não leve a sério demais ao lidar com problemas devido a um hospital psiquiátrico está lotado de pacientes que acompanham seu luto e sentem o ambiente uma fonte de frustração. Resolva todos os problemas encontrados completamente. 2. Medos. Sintomas. Não confiante, tenso, ansioso, entre outros. Pode ser devido a dificuldades financeiras, conflito conjugal e dificuldades sexuais. Como fazer?
Evite uma pessoa dependente de ansiedade. Lembre-se de que 99% das coisas com que nos preocupamos nunca acontecem. Utilizar a análise intelectual e buscar soluções para os problemas por meio da atitude mental correta. Não hesite em procurar a ajuda de um especialista, como um psiquiatra ou psicólogo. 3. Egoísta. Sintomas: materialista, agressivo e prefere pedir a dar. Como? A felicidade seria obtida se pudéssemos ajudar outras pessoas. 4. Estagnação. Os sintomas param em uma fase, deixando-nos entediados e descontentes. Como? Continuar crescendo, o que significa que continuamos em nossas ambições futuras. 5. Senso de inferioridade. Sintomas: perda de autoconfiança e sentir que não tem capacidade para competir. Método: uma pessoa não pode vencer se antes da guerra tiver certeza de que perderá. Quando estamos confiantes em nossa capacidade, na verdade, temos metade da meta que desejamos atingir. Portanto, o sucesso começa quando acreditamos que podemos alcançá-lo. 6. Narcisista. Sintomas: complexo de superioridade, muito arrogante, falso orgulho. Método: o orgulhoso perderá facilmente amigos, pois, sem a presença de um amigo, não seremos felizes. Com humildade, naturalmente queremos ouvir outras pessoas com 50% de chance de sucesso que alcançamos. 7. Autopiedade. Sintomas: hábitos para atrair atenção, humor dominante, temperamental, apunhalando-se. Sente essas pessoas mais azaradas do mundo. Método: não se torne um neurótico, com fixação em você. Evite se comportar de maneira sentimental e obcecada pela dependência de outras pessoas. 8. Atitudes preguiçosas. Sintomas: apatia, a saturação contínua, sonhar acordado, e passar o tempo de forma improdutiva. Sente-se solitário. Como? Faça-nos seguir de perto o cronograma de trabalho que planejamos antes, trabalhando ativamente. 9. Intolerância. Sintomas: pensamentos mesquinhos, ódio racial mesquinho, arrogância, antagonismo em relação a uma religião em particular, preconceito religioso. Método: resolva nossas emoções por meio da arte do autocontrole. Observe-os intelectualmente. Lembre-se de que o mundo foi criado e é criado a partir da diversidade de culturas e religiões. 10. Ódio. Sintomas: o desejo de vingança, cruel. Formas: elimine o ódio. Aprenda a perdoar e esquecer. Pessoas que odeiam geralmente também se odeiam por odiar os outros. A única coisa que pode eliminar o ódio é o amor.